Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Hoje, domingo, dia 30 de agosto de 2020, Estamos na casa do Senhor para mais essa edição, de transmissão, de estar cultuando ao Senhor. Ainda estamos limitados, devido à pandemia, mas nós estamos aqui para considerar a palavra do Senhor, o louvor, a adoração, a intercessão e a ministração que será proferido pelo nosso pastor. Então, que você, nesse instante, possa também fazer os seus preparativos para que possamos, juntos, em torno da palavra, crescermos nessa edificação. Em Atos, capítulo 2, o verso 47 em diante, vai nos dizer o seguinte: a comunhão dos cristãos, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aqui, meus queridos, é o retrato perfeito da comunhão, da dedicação ativa, dos cristãos aqui nesse tempo. Eles estavam participando, eles estavam sendo ativos, eles estavam rodeados pelo poder do Espírito Santo do Senhor, e a chama do Espírito estava acesa, era contínua sobre a vida dos irmãos, e havia alegria no partir do pão, nas refeições, havia o louvor, a oração, o momento de comunhão, e o Senhor constantemente, diariamente, acrescentava os que iam sendo salvos. Poder de Deus, poder da palavra soberana dEle. Que nós também possamos, ainda mais, intensificar nossas orações, para que este tempo de participação, de estar junto na casa do Senhor, desta comunhão, possa voltar o mais breve. Cremos absolutamente que o Senhor está preparando, o Senhor está colocando o momento certo, adequado, para que a igreja do Senhor possa voltar à sua funcionalidade, à sua normalidade. Mas eu quero aqui colocar para os irmãos, há famílias que ainda estão passando por situações de luto, de perda, que o Senhor possa estar visitando essas famílias, esses irmãos, ou até conhecidos, familiares, para que o consolo e o conforto venha do alto, possa visitar cada familiar. E devemos orar pelo senhor Jardir, o esposo da irmã Sônia, pai da irmã Josane, que também está com a saúde necessitando de orações, de cuidados, Então devemos orar. Lembre-se também, você em sua casa, em orar pelo senhor Jardir. E há tantos outros também que estão com as emoções, com os sentimentos, a ansiedade está extrema e carece de equilíbrio, carece agora de ter uma ordem, e que o Senhor possa visitar tantas pessoas que nós conhecemos que entraram nessa linha, nesse momento assim, nessa situação de ansiedade, de desequilíbrio emocional. E precisamos realmente voltar os nossos olhos ao Senhor, à palavra dEle, em oração constante, para que o Senhor venha com socorro para cada um de nós. Feche os seus olhos, nós vamos estar orando nessa parte introdutória, inicial, que o Espírito Santo do Senhor possa estar agindo poderosamente ao seu coração. Então, se prepare, se disponha, abra o seu coração para receber uma porção da palavra do Senhor. Pai, nessa manhã, o Senhor nos dá a vida, o Senhor vem e nos visita com bondade e misericórdia. Nós te agradecemos, ó Pai, pelos teus feitos sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre toda a nossa cidade também, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor está nos cercando, o Senhor está zelando por cada um de nós. Pai, obrigado, que o Senhor continue a intervir em toda essa situação, ó Pai,
nós ainda limitados, mas cremos absolutamente no poder do Senhor, de que o Senhor estará atuando, agindo, preparando o Senhor, o melhor momento, Senhor, a ação soberana Tua, para que possamos voltar a reunir, a congregar, a estar junto com os nossos irmãos, ó Pai, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Mas coloco diante de Ti o Senhor Jardir, ó Pai, que o Senhor o visite nesse instante, a sua situação de saúde, ó Pai, carece de cuidados, que seja o Senhor, ó Pai, a atuar poderosamente nesta vida, sarando, recuperando, ó Pai, a sua saúde, para que possa restabelecer toda a sua integridade. Abençoe a família e a tantas, ó Pai, pessoas, familiares ou conhecidos nossos que estão, ó Pai, em um momento onde as ansiedades estão extremas, onde, ó Deus, as emoções estão desequilibradas, ó Pai, e carecemos do Teu agir, da Tua ação sobre cada vida, Senhor, para que cada um possa olhar para o Senhor, voltar os olhos aos céus, ó Pai, porque é do Senhor que vem o socorro, é do Senhor que vem as respostas, as saídas para nossas vidas, ó Pai, que tenhamos toda a paz do alto para os nossos corações. Ó Deus, obrigado por cada família da Tua igreja, visite a cada irmão na sua necessidade nessa manhã, que a Tua palavra, Deus, seja forte em cada coração. Nesse instante, ó Pai, também Te agradecemos por aqueles irmãos que vão separar o seu dízimo, a sua oferta, que o Senhor continue, ó Deus, a agir de modo soberano na casa dos irmãos, que sempre haja o recurso, ó Pai, sempre haja o pão na mesa, na família de cada um dos nossos irmãos, esteja, ó Deus, suprindo cada necessidade, que cada um de nós, como membros deste corpo, ó Deus, possamos, em continuidade, ó Deus, manter a nossa fidelidade ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado, receba a nossa oração, perdoe, Senhor, nossas faltas, nossas falhas, somos frágeis, limitados e carecemos da Tua intervenção sobre nossas vidas. Usa o Teu Filho, ó Pai, nessa manhã, na ministração, que Ele fale poderosamente, ó Deus, inspirado por Teu Santo Espírito. Nós oramos em gratidão ao Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Meu querido, nós estaremos louvando e adorando ao Senhor, mas você também poderá separar seu dízimo, a sua oferta, e assim trazer durante a semana aqui na igreja, tá? Pode procurar um dos nossos pastores, e assim você poderá trazer a sua oferta e até mesmo seu kit de alimentação para a cesta da igreja, onde muitas famílias têm sido poderosamente abençoadas. Continue com a sua fidelidade ao Senhor. Vamos louvar e adorar o nome do Senhor neste momento. Aleluia, glória a Deus, aleluia, nós Te louvamos, Senhor. Deus é bom em todo tempo todo Deus é bom. Bom dia, queridos, graça e paz. Quero convidar você que está aqui na igreja, no templo, para se colocar sobre os seus pés, para nós adorarmos ao nosso Deus. Deus, Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é o nosso Rei, Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa canção, Ele é o nosso paizinho. O nosso Deus, Ele é um Deus onde nós podemos declarar a sua bondade em todo tempo. O nosso Deus, Ele é um Deus que não tem vínculo com a maldade, Ele não tem vínculo com o pecado, Ele não tem vínculo com o mal. O nosso Deus é sempre bom e Ele está disposto, Ele está à disposição, o Espírito do Senhor está à sua disposição nesta hora, para te abençoar, para ser seu refúgio, para ser o caminho, aquele que te conduz no caminho que leva ao Pai. Em nome de Jesus, nós Te adoramos e queremos agora, Pai, entregar ao Senhor a nossa adoração. Que essa canção, ela venha ser a sua oração nesta hora para o Pai. Aleluia, glória a Deus. Você que está aqui, fique sobre os seus pés, vamos adorar ao nosso Deus. Ele está neste lugar, Ele está aí com você. Aleluia. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, és o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, oh, oh.
és bom, bom, Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, és o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. E tu és bom, bom, oh, e tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom. Ele é bom, ele é bom, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás. Isso é promessa para mim e para você. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Ele é bom, bom, oh, oh, tu és bom, bom, oh, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom. Ele é bom, em todo tempo ele é bom. Uma das promessas do Senhor é que Ele não nos deixaria só. Quantas vezes em meio à multidão, quantas vezes nós nos sentimos sozinhos, quantas vezes angustiados com os sentimentos, e muitas vezes nós nem conseguimos explicar. Mas o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, nessas horas Ele traz à nossa mente, em nosso coração, que Ele está conosco. Ele nos faz companhia. O Senhor, quando Ele voltou para o céu, quando Ele voltou para o Pai, Ele disse que deixaria o Consolador. E o Consolador hoje Ele faz morada em mim e você. E o nosso Deus, Ele é um Deus que está vivo. Ele é um Deus que passou por tantas coisas aqui na terra por mim e por você. Ele foi humilhado. Ele morreu morte de cruz por mim e por você. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou. A Bíblia diz que Ele venceu a morte. Querido, a morte não pôde parar o nosso Deus. Onde estás tu, ó morte? Onde estás? O nosso Deus, Ele venceu. E Ele não venceu somente ontem e hoje. Ele venceu para sempre. E se o meu Deus e o seu Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele venceu para sempre. Ei, eu quero te dar uma notícia. Eu e você também vencemos nele. Aleluia, aleluia. Viveremos com Ele eternamente. Viveremos com o Pai. Aleluia, 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 aleluia. O universo chora, O sol se apagou. Ali estava o amor do Salvador. Seu corpo ali na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado.
Ele levou o peso do pecado. Aleluia. Oh, nós te clamamos, Senhor. Deus Pai abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Para sempre, para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Nós cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Vamos declarar isso nessa hora. Você pode declarar isso. Aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia a ti, Jesus. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei,
Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus, querido? A igreja é mais do que vencedora. É uma igreja vitoriosa no poder que há no nome de Jesus. Querido, nós só vencemos, nós só temos esse poder de sermos vitoriosos para que a gente possa modelar o mundo e não sermos modelados por ele. É sobre isso que eu quero pensar com você nesta manhã. Você provavelmente estará recebendo aí a gravação desse culto. Tivemos problemas com a internet hoje, com o sinal, e esse culto está sendo gravado. Então, independente da hora que você estiver visualizando agora, esse culto foi gravado pela manhã, são 9h30 agora, do dia 29 de agosto, diretamente aqui do templo da Primeira Igreja Batista de Ipanema. Eu quero falar sobre uma igreja modelo, modela o mundo onde ela está. Infelizmente, nós temos vivido um tempo onde é um mundo que modela o crente. Muitos crentes perderam, neste tempo, a capacidade de salgar, a capacidade de iluminar, a capacidade de influenciar, e estão sendo influenciados pelo mundo. Um templo vivo de Deus, uma morada de Deus, uma pessoa que realmente tem o Espírito Santo, ele há de modelar o mundo onde ele está inserido, e não ser modelado por ele. E o texto que eu quero usar como base aqui para a nossa reflexão, está lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, nós leremos do versículo 2 até o versículo 10. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 10. Repito, uma igreja modelo modela o mundo onde ela está inserida. E a igreja somos nós, você é a igreja de Cristo. Eu queria que você já refletisse aí. A minha casa tem sido modelada a partir do que eu tenho em mim, do Espírito Santo que habita em mim, a minha escola, o meu trabalho, a minha comunidade, a minha vizinhança tem sido impactada através da minha vida, ou eu tenho absorvido os valores da comunidade onde eu estou, tenho assumido a forma do mundo onde eu vivo, tenho praticado os atos que esse mundo pratica, ou vice-versa. A palavra de Deus diz assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o que os crentes de Tessalônica demonstravam. Eles eram um modelo de quê? Paulo continua: o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês, em favor de vocês. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo. Queria que você grifasse aí, se possível, na sua Bíblia. Assim se tornaram modelo, versículo 7, para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que nós não temos necessidade
de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Pai, estamos diante da Tua palavra, diante, ó Deus, do maná do Senhor para nós nesta manhã. Nos alimenta, ó Deus, nos conforta, nos exorta, nos disciplina, nos orienta. Faça aquilo que está em Teu coração, mas que em nome de Jesus possamos, ó Deus, depois deste culto, ter, ó Deus, convicção de que nos aproximamos um pouco mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esta igreja em Tessalônica, eles eram modelo e modelaram o mundo onde eles estavam. E as características desta igreja modelo, elas estão aqui inseridas no texto que eu queria compartilhar com os irmãos. Primeira característica de um crente que é templo vivo, que é morada de Deus, que é modelo, modela a circunstância, o ambiente ao seu redor e não é por ele influenciado. Essa pessoa, querido, ela é modelo num tripé que a gente chama da vida cristã, que é mencionado em vários lugares nas Escrituras, e no versículo 3 aqui, Paulo traz isso à tona. Esse tripé é fé, esperança e amor. 1 Coríntios 13, para quem lembra daquele poema sobre o amor, Paulo diz que essas coisas permanecem, essas três coisas, a fé, a esperança e o amor. Então, você vai encontrar em vários lugares na Bíblia, principalmente o apóstolo Paulo mencionando esse tripé, né, da vida cristã, fé, esperança e amor. E essa igreja aqui é um modelo nisso. Um modelo, por exemplo, versículo 3, diz assim, olha, lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé que vocês têm. A fé do crente não é uma fé passiva, teórica, é uma fé operante, é uma fé ativa, é uma fé com obras. Quando o mundo olha para a igreja, meus irmãos, quando o mundo olha para nós, eles querem ver se nós realmente acreditamos naquilo que nós pregamos, se nós realmente acreditamos naquilo que nós proclamamos, se nós realmente acreditamos naquilo que estamos lendo. Quando o mundo ao redor da igreja de Tessalônica olhava para aqueles crentes, eles olhavam e acreditavam, realmente eles têm fé, porque é uma fé que resulta em trabalho, é uma fé que produz obras, não é uma fé teórica, é uma fé ativa e operante. Será que nós realmente acreditamos que Deus nos livra nas circunstâncias adversas? Será que nós realmente acreditamos e colocamos isso em prática quando as adversidades surgem? As pessoas ao nosso redor, dentro de casa, na vizinhança, na escola, no trabalho, na comunidade, estão olhando para nós, a igreja de Cristo, querendo ver essa fé verdadeira, ativa e operante. Eles eram pessoas que tudo que faziam, eles tinham uma motivação só, o amor. Versículo 3, um trabalho resultante da fé e um esforço motivado pelo amor. Geralmente a igreja recebe o padrão do mundo e não imprime no mundo o seu padrão. Geralmente a igreja sofre a influência do mundo e não influencia o mundo com a sua vida, com a sua essência, com o seu conteúdo, com a palavra que crê. Porque geralmente nós fazemos coisas motivados por um monte de coisa, meus irmãos, menos pelo amor puro e verdadeiro. Lá em 1 Coríntios 13, Paulo diz, olha, eu posso dar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, isso de nada valeria. O mundo, às vezes, olha abismado, impactado
pela forma como nós até fazemos coisas, entre aspas, para Deus, mas motivados por qualquer outro sentimento que não seja amor. Às vezes nós fazemos as coisas para nos enaltecer a nós mesmos, para nos ufanar, para nos vangloriar, para aparecer, mas o mundo está vendo que a motivação verdadeira não é o amor puro, santo e real. Eles também, diz o apóstolo Paulo, que eles tinham uma esperança viva, verdadeira. E o que é uma esperança viva e verdadeira? Primeiro, é uma esperança em Jesus Cristo. Versículo 3. O trabalho de vocês, que é fruto da fé verdadeira, o esforço que é motivado pelo amor e a esperança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes, queridos, o mundo está esperando da igreja uma postura diferente e não consegue receber esse feedback da igreja, essa postura diferente da igreja, de nós cristãos, porque nós temos esperança somente para esse mundo. A nossa esperança não está em Cristo. E quem não tem essa viva esperança, ele não é movido por essa viva esperança de que Cristo é real, de que Ele morreu e ressuscitou, de que Ele venceu a morte, como acabamos de cantar aqui, e que Ele voltará. Os olhos estão fixos no céu, esperando, aguardando a volta de Jesus. Essas pessoas não conseguem perseverar. Elas são crentes fervorosos em alguns dias da semana, outros dias são como qualquer outra pessoa comum e mundana. E o mundo está olhando para nós sedento, faminto, esperando encontrar em nós esse tripé. Uma fé operante, uma fé que tem obras, uma fé que não é teórica, uma ação, um esforço motivado por um amor puro e simples ao Senhor e uma esperança que nos capacita a perseverar, independente das circunstâncias. Mas eles eram modelos, sabe por quê? Porque eles também tinham outros modelos. Ninguém consegue se tornar um modelo, uma referência, um exemplo. E a palavra que Paulo vai usar aqui para modelo é typos, é exemplo. É como dar a ideia de um carimbo. Como se você fosse uma marca e Deus te usasse e imprimisse essa marca na vida das pessoas. Pessoas que são modelos, crentes exemplos, crentes tipos, são pessoas que imprimem a sua vivência, a sua história, o seu modo de passar pela vida, na vida dos outros. São pessoas que deixam marca por onde passam. Uma igreja modelo é uma igreja que marca a sua comunidade. Um crente modelo é um crente que marca a sua casa, marca o seu casamento, marca a sua família, marca o ambiente onde ele está. É impossível esquecer essas pessoas. Paulo diz para a igreja de Tessalônica: vocês são imitadores nossos. Versículo 6, Paulo fala isso. Vocês são modelos porque vocês prestaram bastante atenção naqueles que são modelos. Querido, é triste dizer isso e constatar isso, mas sabe quem é modelo para alguns crentes hoje? É a Anitta. Tem crente que curte as coisas de Pablo Vittar. Tem crentes, queridos, que têm ídolos. E você vai ver lá no versículo 9, que uma igreja modelo, um crente modelo, são pessoas que deixaram os ídolos. A nossa referência são aquelas pessoas de Deus, que o Senhor colocou na nossa vida. Paulo diz no versículo 6, de fato vocês se tornaram nossos imitadores. Queridos, essa igreja não era modelo porque ela inventava coisas novas todos os dias, não. Todo dia era uma criatividade nova, uma novidade, não tinha nada disso. Sabe por que eles eram referência para as outras igrejas e para o mundo ao seu redor? Simplesmente porque eles imitavam pessoas que imitavam a Cristo. Capítulo 2, versículo 14,
Olha o que diz a palavra. Paulo fala sobre essa igreja. Vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus, de Cristo Jesus, que estão na Judéia. Eles imitam as igrejas que estão dando certo, eles imitam os crentes que estão obedecendo, e por isso tem um bom testemunho. Eles olham para os apóstolos e dizem, olha, são essas pessoas que nós temos que imitar. E Paulo afirma aí no versículo 6, vocês imitam o próprio Senhor. Querido, nós não precisamos ficar inventando coisa nova todo dia, não é só voltar para as Escrituras. É só observar a vida dos homens de Deus que o Senhor tem colocado na nossa vida. É só imitar a conduta dessas pessoas. E o Senhor nunca vai ser injusto de cobrar isso de você, porque eu tenho certeza que Ele tem colocado pessoas que são fiéis na sua vida. E você só precisa imitar a conduta dessas pessoas. Uma igreja modelo, um crente modelo, só o é, porque ela tem seguido outros modelos. E o Senhor tem vários tipos espalhados por aí, vários exemplos, várias referências para nós os mirarmos e seguirmos as suas condutas. Eu quero dar um testemunho aqui. O pastor Fernando está presente aqui. Tem 4 anos que a gente convive, né, pastor? Eu posso testemunhar isso aqui com a maior alegria do meu coração. Eu sou um outro pastor depois que eu comecei a andar com ele. Outro pastor. Porque é impossível você andar com alguém que é referência, modelo, e não ser impactado por essa pessoa. Agora, se você está se tornando pior a cada dia, você tem que rever os seus referenciais. Se a sua vida é descendente, ela cai em vez de crescer. Se você se olha no espelho e não consegue ver um crente melhor do que era ontem, você tem que rever as suas influências. As pessoas com as quais você anda, as pessoas que têm influência real, verdadeira, que imprimem a marca deles em você. Diz um ditado, quem anda com porco come farelo. E, infelizmente, muitas das coisas que a gente vive, experimenta, é resultado das pessoas que andam conosco. Salmo 1. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei de Deus e na sua lei medita de dia e noite. E aí segue-se o Salmo contando das bênçãos do fiel, do crente, e da maldição daqueles que são os escarnecedores. Com quem você tem andado? Quem come na sua mesa? Quem te dá conselhos, meu querido? Quem? E já percebeu que quando a gente está andando por um caminho pecaminoso, a gente não quer chegar perto dessas pessoas? Porque nós vamos ser confrontados, sim. Vamos ouvir a verdade que dói, sim. Vamos ter a orelha puxada, sim. Já percebeu? A gente se aproxima de quem? De quem vai massagear o nosso ego, de quem vai dizer, beleza, continua nesse caminho, continua andando com essa galera. A gente tem a tendência de se chegar para esse tipo de gente. Agora, quem procura as coisas da luz, se aproxima da luz. Carne atrai carne. Espírito atrai espírito. Seja alguém que anda com gente boa, com crente, e você vai atrair também gente boa para a sua vida. Tenha modelos, tenha referenciais, eles estão por aí. Em terceiro lugar, eles eram um modelo de fidelidade em tempos difíceis. No versículo 8, versículo 6, Paulo diz assim: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, pensa o que é sofrimento e multiplica por 10, por 100, por 1000, tá? Nós não estamos falando aqui, querido, de uma pandemia que fechou a porta das igrejas, estão semi-abertas, não. Nós não estamos falando aqui, queridos, de um período de 5 meses que não teve culto, não. Nós estamos falando de uma igreja que assistia todos os dias algum crente sendo decapitado, morto, julgado na cova dos leões,
na arena para os leões comerem. Nós estamos vendo aqui uma igreja que via as ruas manchadas de sangue de cristão. E Paulo faz questão de destacar, apesar disso tudo, essa igreja continua fiel. Ele diz no versículo 6, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Irmãos, nós estamos pensando aqui num contexto de uma igreja acuada, de uma igreja perseguida, de uma igreja que corria risco de vida todo o tempo, 24 horas por dia, mas que quando ouviam a palavra, eles recebiam com alegria. Eu temo que nós estamos num tempo onde as pessoas não têm tido prazer na palavra, onde as pessoas não têm tido alegria em receber a palavra virou um fardo, sermões viraram um pesadelo para algumas pessoas, as pessoas querem tudo menos a palavra, as pessoas têm alegria em tudo nessa vida, menos na palavra. O Senhor quer levantar um povo, uma geração que recebe a palavra com alegria. É o Senhor que vai falar agora. É o melhor momento do dia. Eu vou abrir a palavra agora, é a melhor sensação que eu posso ter na vida, porque é o próprio Deus parando para falar comigo. E olha que eles viviam num contexto de tremenda adversidade. A igreja brasileira nunca teve tão à vontade, querido, para pregar o evangelho e para receber de Deus. Nunca foi tão fácil, tão acessível receber a palavra. E eu nunca vi um esfriamento tão grande. A igreja da Lagoinha, fizemos uma experiência essa semana, eu e Jane. Pensei, igreja com 40 mil membros, vamos ligar a live lá. Com certeza, tem pelo menos 5 mil pessoas na live, no mínimo. Vamos pôr 10% da igreja está assistindo a live. Para espanto nosso, tinha um pouco mais de 100 pessoas na live da Igreja Batista da Lagoinha. E os pastores, todos eles afirmam a mesma coisa. É um esfriamento espiritual. Um estudo feito nos Estados Unidos, eles como que garantem que 30% das igrejas vão fechar nesse processo aí de pandemia e pós-pandemia, por causa do esfriamento das pessoas. Nós precisamos pedir ao Senhor, Pai, restaura em nós a alegria pela Tua palavra, a alegria de receber deste maná, que é novo a cada manhã. A palavra de Deus se renova, meu querido. Quando você sentar para ouvir alguém, pode ser um texto que você já ouviu várias vezes na sua vida, já sabe de cor e salteado. Abra o seu coração, porque o Espírito Santo tem a incrível capacidade, só Ele tem, de renovar a sua palavra e falar de novo, de forma nova ao seu coração. Eles eram fiéis na adversidade, porque apesar da adversidade, continuavam proclamando o Evangelho. Paulo diz no versículo 8, porque partindo de vocês, começou com vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia, na Acaia, e não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. E o resultado disso é que nós não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. A fé deles faz emudecer os apóstolos. Você tem noção do que é isso? Nós estamos falando de pessoas que andaram com Cristo, que viram Ele andar sobre as águas, que viram a multiplicação dos pães, que viram Lázaro morto sair da tumba e ressuscitar, que viram cego ver, surdo ouvir, paralítico andar, mulher hemorrágica sendo curada depois de 12 anos de hemorragia, e por aí vai. E João diz que os livros do mundo inteiro não caberiam se fossem registrados todos os milagres de Jesus. Agora, quando eles olham para a igreja de Tessalônica, eles ficam mudos. Não tem o que dizer de vocês. Não tem palavras.
para expressar o exemplo que vocês têm sido de cristãos verdadeiros e autênticos. Não tem palavras. Querido, a igreja primitiva, ela corria risco de morte, de vida, sangue rolava todo dia, mas eles empinavam a cabeça com a autoridade que vem do Espírito Santo. Você viu aí no versículo 6, essa alegria vinha do Espírito Santo, essa motivação vinha do Espírito Santo. Nós precisamos pedir ao Senhor: Pai, nos encha do Teu Espírito, para que nós sejamos fiéis, independente da circunstância, e não só quando as coisas estão favoráveis, que a gente não pule do barco quando as coisas apertarem, porque nós estamos no mundo para salgar esse mundo, estamos no mundo para influenciar esse mundo, estamos no mundo para modelar esse mundo, e só no poder do Teu Espírito Santo é que nós vamos conseguir fazê-lo. Todo mundo da época que podia ser alcançado ouviu falar da igreja de Tessalônica. Não deles, mas da fé que eles tinham em Cristo Jesus. E eu termino dizendo que um crente modelo, um crente exemplo, é um crente que é modelo de verdadeira conversão. A gente tem conversado aqui, querido, nas nossas orações, nas nossas reuniões, e a gente chegou a uma conclusão. Durante muito tempo, a igreja tratou algumas pessoas como crentes, sendo que não eram crentes. E essas pessoas foram vivendo, acreditando também, serem crentes, convertidas, e não eram. E o apóstolo Paulo diz sobre a igreja de Tessalônica uma outra tríplice característica de alguém que converteu de verdade. Versículo 9, ele diz assim: as pessoas relatam, tá? Não são vocês que dizem a respeito de si próprios. As pessoas relatam. Existem testemunhos verídicos de pessoas dizendo que vocês se converteram de verdade. Porque em toda parte que a gente vai, a gente escuta: olha, os crentes de Tessalônica nos receberam, versículo 9, voltaram-se para Deus, deixaram os ídolos, a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Tríplice característica de um convertido de verdade. Primeiro, ele deixa os ídolos. Nós vivemos uma geração de pessoas que estão com o pé na igreja, mas estão com o pé no mundo ao mesmo tempo. Vão e não vão. Querem e não querem. E Jesus disse que essas pessoas, elas ficam na porta, elas não entram e nem deixam os outros entrarem. Nós precisamos decidir o que a gente quer ser. Moisés confrontou o povo: escolham entre a vida e a morte. Eis que coloco hoje diante de vocês: a vida ou a morte, escolham a vida para que vivam. Josué confrontou o povo: vocês querem continuar servindo aos ídolos que estão da além do rio, ou ao Senhor verdadeiro? Se vocês não quiserem, eu já fiz a minha escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jesus nos confronta: existem dois caminhos, existem duas portas, escolha que você quer entrar. E quem não fez a sua escolha já decidiu em que lado quer estar. Nós precisamos deixar os ídolos, que são tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Eu tive uma ovelha em outra igreja que pastoreei, que ele foi batizado, mas não abandonou o cigarro. Ele fumava escondido e achava que estava escondido, porque quando ele chegava na igreja, ele era baterista do Ministério de Louvor, e todo mundo sabia que ele fumava, por terem visto ele fumar, e principalmente pelo cheiro que exalava da sua boca quando ele chegava perto da gente. A gente chamou ele para conversar, ele confessou que não tinha conseguido largar o vício, apesar de ter sido batizado.
Chamamos ele para uma reunião de oração, ele aceitou e foi liberto, e depois testemunhou da sua libertação. Não adianta tentar esconder, querido, uma vida dupla, porque o cheiro que exala de nós mostra quem nós somos de verdade. Eles, além de deixar os ídolos, no lugar daqueles ídolos, eles colocam o Senhor de verdade. Vocês se voltaram para Deus, diz o apóstolo Paulo, para servi-lo de verdade, ao Deus vivo e verdadeiro. Não basta deixar vícios, não basta abandonar práticas, não basta deixar alguns pecados, temos que fazê-los sim, e será a prova da nossa conversão. Mas nós precisamos nos envolver com aquilo que Deus está envolvido. Tem pessoas que deixaram tudo, mas não entregaram tudo a Deus. Tem pessoas que abandonaram velhas práticas, mas não são ainda usados por Deus. Deus não tira nada de nós por tirar. Ele tira para colocar da sua essência, para colocar do teu espírito, para que nós sejamos bênção aonde nós estamos inseridos. E Paulo termina: vocês também esperam, numa expectativa viva, alegre, emocionante, a volta de Jesus. Um crente que converteu de verdade, ele abandonou a vida velha, deixou os pecados antigos e costumeiros, voltou-se totalmente para Deus, e os olhos deles estão fixos no céu, aguardando o retorno de Jesus. E ele voltará. A gente conversava aqui com a Tati, está aí interpretando os sinais aí, e ela dizia, falava assim, Tati, não vejo a hora da igreja abrir, para a gente voltar a ter comunhão. Ela falou assim, eu não vejo a hora de Jesus voltar, pastor, e nos redimir, e acabar logo com esse negócio, e estar com Ele para sempre. O crente de verdade, deixou as coisas do mundo, se lançou nos braços de Deus para servi-lo de verdade, e está ansioso pela volta de Cristo. Eu te pergunto, para a gente terminar e orar, do que o mundo precisa para ser transformado? O que a sua casa precisa para ser modelada? O que o ambiente onde nós estamos inseridos precisa para receber da marca de Cristo? Nada além de uma fé viva, operante, de uma esperança que nos capacita a perseverar, de um amor que nos motiva a fazer tudo o que fazemos, de uma igreja que tem referências, que tem modelos e a eles imitam, de uma igreja que é cheia do Espírito Santo, para continuar sendo fiel nas adversidades e proclamando o Evangelho, ainda que corra risco de morrer por causa disso. De uma igreja que olha para o céu e aguarda a volta de Jesus. Eu queria orar com você, feche seus olhos, curva a sua cabeça e peça ao Senhor: Pai, eu não tenho opção, isso não é uma alternativa, é um mandamento. Eu fui gerado, fui criado para a Tua glória e fui redimido, resgatado, para ser influenciador no meio onde eu estou, Deus, aonde eu moro, onde eu vivo, aonde eu estou colocado pelo Senhor. Me ajuda, Deus, em nome de Jesus, a não receber a forma desse mundo corrompido, pecador, que anda longe do Senhor. Me ajuda, Deus, a não ser influenciado por ele. Me ajuda a dizer não, a confrontar o pecado, ó Deus, a influenciar essa comunidade de uma maneira, ó Deus, onde ela possa glorificar o nome do Senhor. Ó Deus, livra-nos, ó Pai, da fé teórica, da fé intelectual, de uma fé morta, ó Deus, sem obras. Ó Deus, que a nossa vida tenha plena harmonia entre aquilo que falamos e aquilo que vivemos. Ó Deus, e que o Senhor, ó Deus, se já não tem feito, abra os nossos olhos para percebermos os apóstolos Paulo que estão na nossa vida, as igrejas que têm obedecido ao Senhor, ó Deus, líderes que o Senhor tem colocado na nossa vida, para imitarmos a sua conduta,
e assim glorificarmos o nome do Senhor. Enche o teu povo do teu Espírito, ó Deus, da alegria que vem do teu Espírito. Ó Deus, dá-nos, ó Pai, prazer na tua palavra. O Senhor tem falado conosco dia após dia, no ações com o Senhor, nos momentos, ó Deus, onde estamos em família, lendo a tua palavra. Quando, ó Deus, o Senhor tem usado o teu povo nas lives, ó Deus, ó Pai, em cada devocional, em cada versículo compartilhado, o Senhor é um Deus que fala. Restaura em nós a alegria em receber a tua palavra transformadora, restauradora, palavra que nos modela, para que possamos modelar, ó Deus, as coisas ao nosso redor. E não nos deixe tirar os olhos do céu, aguardando, ó Deus, com uma esperança viva o retorno do Senhor, que vai nos redimir por completo dessa vida, ó Deus, passageira, corrompida e pecaminosa. Enquanto isso, que nada ocupe o lugar do Senhor no nosso coração, que o Senhor quebre os desfalsos, ó Pai, os ídolos, ó Deus, que nós insistimos em manter nos altares da nossa vida. Ó Deus, que eles caiam todos por terra e que somente o Senhor, o Deus vivo e verdadeiro, seja adorado, buscado e servido pela tua igreja. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, que Deus te abençoe. Logo mais às 19h30, vamos continuar exaltando, glorificando o nome do Senhor. Ore para que Deus use o pastor Fernando, para que continue transmitindo a palavra ao nosso coração, para que nós cresçamos em força, fé e esperança. Um abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus.